espera no futuro. Irmãos, é bem verdade que essa vida ela passará. Jesus deixa bem claro isso, que todas as coisas passarão. Mas as palavras dele não passarão. O que vem de encontro ao nosso coração, irmãos, é que existe algo que está depois desta vida, que é a eternidade. Nós temos que nos preocupar com a eternidade. É coisa, irmãos, que não vai passar, não é coisa que vai terminar, é a eternidade. Nós temos que preocupar com a eternidade. É isso que Deus tem incomodado no meu coração a respeito de ser pastor, de estar com a responsabilidade da palavra de Deus. Existe após a morte uma eternidade. E nós temos que estar conscientes dessa eternidade. Não devemos tratar essa eternidade de qualquer maneira. Nós temos que preocupar com essa eternidade, porque essa vida já está passando e a eternidade ela está vindo. Esse é o temor que nós temos que ter, de saber que aquele que pede justiça, aquele que fará justiça, ele é eterno. Ele é um Deus que não se vende, é um Deus que não se corrompe, é um Deus que não tem que fazer algo, não é um Deus que tem que se esforçar, irmão. Ele não precisa se esforçar para cumprir a justiça, ele não precisa se esforçar para amar, ele é tudo aquilo que a sua palavra diz a respeito dele. Ele não vai clamar, ele não vai buscar a justiça, ele é a justiça. E saber de nós com eternidade. Que a palavra de Deus trata que é com ele ou sem ele. Mas saber de nós, né? Isso nós não temos. Qual o tema que nós vamos trabalhar hoje? Eu queria trabalhar sobre a obra de qual o tema, qual o texto que nós vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Eu queria trabalhar com os irmãos, 2 Crônicas 7. 2 Crônicas 7, 14, que nós já trabalhamos na nossa devocional. Mas eu não vou seguir aquilo que o pastor colocou na devocional. Eu quero ser mais, irmãos, não mais tudo. Eu quero ser mais profundo para a igreja hoje. Porque, irmãos, todos vocês que estão aqui, é esse rebanho que Deus me deu para pastorear. E esse rebanho que eu vou prestar conta da vida. 2 Crônicas 7, 14, um texto muito conhecido nosso. Nós vamos trabalhar, vamos dar um giro pela Bíblia, mas esse vai ser o texto principal. E nós vamos encerrar o sermão com isso. A palavra de Deus diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Amém? Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor. Como eu disse, Senhor, se for eu aqui hoje, ó Deus, não vai cumprir aquilo que a sua palavra diz. Que não seja isso. Ó Deus, eu tenho orado. Grande isso. Ó Pai, eu tenho orado para esta igreja, que ela não se corrompe. Que ela, Senhor, cada vez mais clara, mais alto também. Ó Pai, purificação pela tua santa e poderosa palavra. Ó Deus, eu oro dos povos. Ó Deus, faça a tua vontade nessa hora. Em nome de Jesus. Esse texto é um texto que nós estamos trabalhando com ele na devocional, os irmãos que estão acompanhando a devocional dos 40 dias, né? Nós estamos trabalhando esse texto. Ele trabalha que é humilhar, ele trabalha todos os requisitos do versículo 14, né? Que é orar, buscar a minha face, se afastar dos seus bons caminhos e curarei a sua fé. Irmãos, não tem como nós lemos esse texto do sermão e não irmos daquilo que é principal.
Como Deus pode fazer o avivamento nessa igreja? Se o pecado ainda existir. O pecado tem que existir. O pecado não pode existir aqui. Os irmãos, tem tudo de algo. Que a palavra de Deus, ela trabalha no nosso coração. Como Deus pode manifestar livremente nessa igreja? Como pode vir avivamento, irmãos? Avivamento não é Deus enchendo essa igreja. Avivamento não é Deus enchendo a sua conta bancária. Avivamento não é você ter uma vida confortável. Avivamento não é você ter uma consciência de Deus. Avivamento, irmão, é Deus ser Deus em cada um de nós. É você ansiar a presença desse Deus. Irmão, avivamento é quando você tem aquela consciência no seu coração, aquela certeza, aquela fé, aquela esperança, sabe? De que você sabe que se Deus não estiver no céu, você não tem nada. Se Deus disser, eu estou no inferno, você não quer ir no inferno, você não vai por causa do que Deus pode fazer, você vai ficar na presença de Deus. É isso que Deus faz com a sua igreja, por isso que é o corpo de Cristo. Nós ansiamos pela pessoa, pela presença de Cristo, pela vontade de Deus, no sentido de que Ele está em nós estamos nele. É a pessoa de Cristo, não importa onde Ele está. Davi trouxe uma declaração dizendo assim, aí ele quando as turbadas são da morte dele medo de nada, porque eu sei que Ele está comigo. Aonde eu estiver, se Deus estiver comigo, é o melhor lugar do mundo. Jesus disse isso mesmo no capítulo 17 de Mateus, de João, do Evangelho de João, dizendo assim, Pai, aonde eu estiver, que eu quero que eles estejam comigo. Então o melhor lugar para nós estarmos, irmãos, é onde Deus está. Então a igreja vai ter que anunciar a presença de Deus. Então Deus está dizendo aqui, Salomão, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, ou eu humilhar, é sentir vergonha do nosso pecado, é falar, eu sou um pecador. A palavra de Deus diz, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 6, versículo 5, ali ele traz o que é o homem. O que é o homem ali? Deus dizendo o que é o homem, no capítulo 6 de Gênesis, versículo 5, se eu não me engano. Alguém lê bem rapidinho para nós, irmãos. 6, 5. Quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más, e sempre sabia que poderiam fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste contra ela tão pesada que disse, vou fazer desaparecer da terra a vez de ele, e também todos os animais e os seres que se arrastam no chão e na terra. Pois estou muito triste, pois eu sou o Senhor. Então, o que Deus disse sobre o homem? Que o homem é mau. A Bíblia trata que o homem é mau. Nós somos maus. A Bíblia diz que o homem é mau. Né? Então, uma citação daquele pastor Paul hoje, ele dá uma citação de. Abre sua Bíblia em Apocalipse 20, versículo 12. Ele traz a única citação que Deus fala do homem. Que Deus está falando de mim, de você, sem Cristo. Ali ele traz assim, o que é o homem sem Deus? Ele fala assim, o homem é isso. Apocalipse 20, versículo 12. E também as nossas, tanto as exorções como os limites, que estavam de pé diante do trono, foram abertos livros e também foi aberto outro livro, o livro da vida, os nossos foram livrados de acordo com o que cada um havia feito, conforme estava escrito nos livros. Então, como que Deus trata o homem sem pecado? A Bíblia fala ali, a Bíblia está trazendo para nós aqui o que é o homem sem Deus. O homem é morto. Então, se você quer saber quem é você na Bíblia, sem Deus, você está morto. O outro está assim, você quer saber quem é você na Bíblia, você é um morto. Você está morto. Você está separado de Deus. É isso que ele vai fazer. Se esse povo que chama por meu nome, pensa, por que passou isso? Porque o pecado, ele fere a natureza, o caráter. Ele não fere o mundo, ele fere
pecado tem que ser eliminado, porque o pecado é totalmente contrário à vontade de Deus. Então, o texto nas mãos, se meu povo que chama o teu nome se humilhar, então quer dizer, reconhecer que você é pecador, quer dizer só, humilhar, sentir vergonha daquilo que você fala, vergonha daquilo que você é, você se humilhar diante de Deus, Senhor, eu sou pecador. Irmãos, nós não somos um pouco pecador, nós somos muito pecador, né? O que traz para nós é assim, ó, nós temos uma concepção assim, ó, Adolfo Luiz foi um grande pecador, ele foi um grande homem, no sentido assim de trazer uma destruição enorme para a raça humana, um homem que parecia o próprio capeta em forma de gente. Não, irmão, Reuter não é pior do que cada um de nós. O que a Bíblia trata para nós, o que freia eu e você é a graça de Deus. É Deus concedendo a sua graça. É Deus concedendo o seu Espírito para nós. É Deus colocando o seu amor em nós, que nos freia. Se Deus tirar isso de nós, nós somos pior do que Adolfo Hitler. Pior do que Adolfo Hitler. Porque o que está em nós é o pecado, e a Bíblia diz que o homem é mau por causa do pecado. O pecado faz separação de nós e Deus. Isaías fala assim que o pecado, ele nos traz separação entre nós e Deus, ele faz inimizade entre nós e Deus, não há, é água e óleo. Então, para que nós possamos ter um avivamento, para que cumpra 2 Crônicas 7,14 de nós precisamos se humilhar diante da presença de Deus e reconhecer que nós somos pecadores. Não há avivamento na igreja se nós não reconhecermos que o pecado ele tem que se afastar de nós. O pecado ele não pode existir na nossa vida. O pecado não pode estar dentro da igreja. Você não pode estar numa reunião como esta e cheio de pecado e querendo que Deus derrame no seu coração. Não pode, Deus não fará isso. Deus não está onde o pecado está. Então a palavra humilhar, para nós entendermos, a palavra é sentir vergonha. Eu tenho que sentir vergonha do meu pecado. E o pecado já está em nós. E vamos lá para o texto de Romanos capítulo 3, onde trata acerca do pecado. Romanos capítulo 3, irmãos, para quem já estudou um pouco o livro de Romanos tem 16 capítulos. Se você entender, Romanos, até o capítulo 11, ele trata sobre a doutrina de Deus. Ele trata sobre a salvação. Nós entendemos que até o capítulo 11 ele trata sobre a salvação. Então podemos ver, Romanos tem 16 capítulos. Até o capítulo 11, ele trata sobre a salvação. O que ele quer falar de salvação? É a doutrina de Deus. Paulo, o único livro que nós entendemos da Bíblia, que é um livro que é parecido com a teologia sistemática, é o livro de Romanos. A Bíblia não é uma teologia sistemática. O livro de Romanos é um pouco parecido com a teologia sistemática. Por quê? Porque até o capítulo 11 ele trata sobre a salvação. E depois os outros 4 capítulos ele sabe como é a prática. Você vai ver, Romanos capítulo 2, versículo 1 diz assim, ó: irmãos, eu rogo a vocês que se apresentais a Deus em um culto racional, né? E compreendendo qual que é a vontade, a boa é a vontade de Deus. Então, uma coisa parecida assim. Então ele diz assim, ó, até o capítulo 11 ele trata assim para nós, irmãos, ó, essa é a vontade de Deus, essa é a doutrina de Deus, essa é a que Deus coloca para o homem. Então ele coloca assim, então Paulo, quando ele acaba o capítulo 11, ele começa o capítulo 2 e fala assim, ó, então, o que nós vamos fazer mediante essas verdades, essas palavras, de dar vontade ao próprio Deus? Então vamos prestar a esse Deus um culto digno a Ele, irmãos. Paulo está dizendo isso. Vamos prestar a Deus um culto digno ao Deus santo e eterno. Vamos mudar de vida, irmãos. Vamos nos acertar com Deus. Vamos se apresentar a Deus, né, com um corpo santo. Vamos procurar qual é a vontade de Deus. Vamos participar de um culto racional, aonde Deus se manifesta com a glória, aonde Deus é presente a nós, irmãos. Paulo está dizendo isso para nós. No capítulo 12. Apresentar-nos a Deus, então. Se você entendeu essa doutrina que é o capítulo 11, irmão, Paulo, ele trabalha sobre essa teologia sistemática até o capítulo 11, sobre a salvação, mas 3 capítulos ele separa para falar sobre o quê? Sobre o pecado. Ele fala sobre justificação, ele fala sobre outras coisas, sacrifício de Cristo, o primeiro Adão, no capítulo 5, o segundo Adão, mas 3 capítulos
simplesmente sobre o pecado. O pecado não está sobre o pecado. O pecado é um mal. O pecado é um câncer que come a igreja. O pecado é um câncer que come você e está matando você. Não. Então, irmãos, nós vemos que, a partir do versículo 10, ele trata assim, ó, de Romanos capítulo 3. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A todos desviaram, tornaram-se injustamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém sequer. Suas gargantas são como túmulos abertos, suas línguas enganam, veneno de serpente está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura, e seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos. Não conhece o caminho da paz, e os seus olhos são inúteis a temer a Deus, sabendo que toda lei diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante deles, baseado na obediência da lei, pois mediante a lei é que nós tornamos plenamente conscientes do pecado. O que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está querendo dizer aqui que mais que o homem possa fazer, ele não pode ser justo. Isso. Pastor, qual é o propósito da lei quando Paulo escreve isso aqui? Paulo está dizendo que o propósito da lei, não. O propósito da lei é lindo. A lei, ela veio para ressaltar o pecado. Mas a lei, ela veio dizer para nós é o seguinte, ó. A lei veio dizer para você que não é pecar. A lei está dizendo para você que não é pecar. A lei está dizendo para você que não é pecar. A lei está dizendo para você que não é pecar. A lei está dizendo para você que não é pecar o cabo. A lei está dizendo para você o que você faz não justificar. É isso que Paulo está dizendo. O que você possa fazer baseado na lei não vai justificar você. O cumprimento da lei não vai justificar você. Nós vemos um paralelo que os judeus tinham a lei escrita e os gentios tinham a lei guardada no seu coração, mas o que tinha a lei escrita não cumpriu, e aquele que tinha no seu coração também não cumpriu. Então Paulo diz assim, ó, todos pecaram, destituídos da glória de Deus, todos estão. Porque todos pecaram. Então isso que é a revelação do versículo 23, desse capítulo, diz, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então o que é? Por que Deus não revela no meio da igreja? Por que Deus não vem até você? Por que Deus não fala conosco? Por que nós não temos sentido da presença de Deus? Por que não temos comunhão com Deus? É por causa do pecado. E o pecado que faz separação entre você e Deus, e eu e Deus. Então a igreja tem que entender que o pecado não pode compactuar com você. O pecado não pode existir na igreja. Um culto como esse não pode existir o pecado na sua vida, senão você não terá comunhão com Deus. Essa é a verdade da palavra de Deus para nossos corações. Ai, pastor, eu sou pecador ainda. Aí o pregador disse assim, ó, se eu pegar o seu coração e fazer a minha mão, e tudo que está no seu coração, eu colocar no DVD e for passar agora na mão de Deus, você não vai ver. Porque você falou mal do irmão que está fazendo. Você pensou coisas dele terríveis. E você disse para ele ainda que é seu irmão. Sempre eu vejo isso daqui e vou dizer assim, eu não sou seu irmão. Você é mau. Eu disse que nós somos maus. Nós somos mal das pessoas, nós maquinamos o mal. Então isso precisa sair de nós, irmãos. A Bíblia é clara que nós somos maus. E o que nós podemos apresentar a Deus? Isaías 64, se não me engano, versículo. Então, o que nós somos? A Bíblia diz o que nós somos. Nós somos o quê? Trapos de imundícia. Né? Somos trapos de imundícia. Quer dizer, somos trapos sujos, fedorentos. Sujos e fedorentos. O que nós vamos apresentar para Deus? É isso que eu digo. Então, por isso que precisamos da obra de Cristo. A obra de Cristo tem poder por causa disso. Então, irmãos, por que
Romanos capítulo 3 trata que ninguém será justo diante do peso da lei. Por quê? Porque a lei, ela não foi feita para salvar. Ela foi feita para mostrar para você algo muito justo. E eu vou compartilhar com vocês hoje. O que a lei ela quer mostrar para você? A lei, ela é para condenar. Mas a lei, ela é para apontar algo tremendo para vocês. Para nós. A lei é para fazer assim, ó. Eu disse para você que a lei, quando você vai para cá, a lei diz que não pode. Quando você vai para a lei está dizendo para você, aqui não, aqui não, aqui não, e embaixo também não. Por quê? Porque ela quer mostrar para você olhar para cima e saber que você pode ser salvo por Jesus Cristo. Aquele que enviaste, aquele que foi enviado. Então a lei ela mostra assim, ó, ninguém será salvo. Então, Paulo vai dizer assim, ó, não adianta você querer pegar a lei e falar, eu vou me apegar na lei e você salvo. A lei está dizendo assim, ó, você não pode ser, porque você não pode cumprir, você não cumpre, você não cumpre, você não cumpre. Então, por aqui não dá, por aqui também não dá, por aqui também não dá, e por baixo também não dá. Então você fala, como eu posso ser salvo? Aí você consegue olhar para cima, porque a lei quer que você olhe para cima. É só para cima que você vai entender aquilo que nós falamos agora no devocional de manhã, que Pedro entendeu ali no Evangelho de João, que Pedro falou no capítulo 4 de Atos. Aonde nós vamos? Só o Senhor que vai né? Aí Pedro fala no capítulo 12 de Atos, diz assim, ó, no nome dado a nós podemos ser salvos se não for o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a lei, ela vem com esse propósito, ela vem dizendo assim, ó, eu não mato o nome, não quer que você seja salvo. Eu pago meus impostos em dia, dou 2 esmolas aos pobres, não quer que você seja. Você vai para cima, ele está dizendo não. Como que eu posso fazer que salvo? É como salvo. E você se humilha. Qual é a palavra hebraica para se humilhar? A palavra hebraica para humilhar quer dizer proskinear. E quer dizer, né, quando você está aqui no pedestal, você desce do pedestal. Proskinear quer dizer assim, não é somente descer do pedestal e se joelhar. Proskinear quer dizer assim, ó, é se derramar, é se humilhar. É dizer, Senhor, sem ti eu não posso. É só o Senhor, Senhor. É só a sua obra na minha vida. Porque a tua palavra diz que eu sou morto. A tua palavra diz que eu sou mau. Que eu sou tirano. Que eu não presto. Que eu sou pó da terra. Que todos os meus pensamentos são maus. É só a sua obra na minha vida, Senhor. Então como pode se cumprir o texto da palavra de Deus de 2 Crônicas 7,14? Quando nós reconhecemos isso. Quando você reconhece que você não é um pouco mal, você é muito mal, que nós somos mal, que nós somos pecadores. Multiplica isso por 100 quando você pensar que você é pecador. É isso que Deus vai dar. Então, essa é a mente de Deus, no capítulo 3 de Romanos, ele diz: todos pecaram, é isso que Deus pensa em meu favor e em seu favor. Isso tem que mexer com você, isso tem que abalar você, isso tem que incomodar você. Você não pode ficar hostil perante essa verdade que Deus declara pelo teu Espírito, através do apóstolo Paulo, dizendo que todos pecaram. Ele está dizendo, você é pecador, eu sou pecador, nós somos pecadores, nós temos que olhar para Deus e falar: Senhor, se não for a tua obra, se não for o teu sacrifício na cruz do Calvário na minha vida, Senhor, eu vou para o inferno, porque tu és um Deus santo. Por que nós não entendemos essa palavra? Porque nós não sabemos que nós somos tão pecadores e não sabemos quem é Deus. Por isso que nós estamos aí, com essa cara de tacho, muitas vezes. É bom. Pastor verdadeiro. Não é bom. Eu acho que ele não acabou de é isso que nós vemos que os pastores querem que as pessoas pastor, por que você está dizendo isso? Eu não estou dizendo isso porque eu sou mal, no sentido de pregar essa palavra. Estou dizendo isso porque eu não acredito.
Gênesis capítulo 8, versículo 21. Desde quando que a Bíblia ensina todos nós? Gênesis 28, versículo 5. Desde assim, uma versão diz desde a sua juventude, né? Uma versão diz desde a sua juventude, mas uma versão ela diz desde a sua. Então Deus está dizendo assim, ó, desde a sua infância, desde a idade de Joãozinho ali, ó, é mal. Você quer ver como que é mal? O pastor colocou, né? O Paulo hoje coloca assim. Paulo coloca assim. Pega uma criança de 3 anos e coloca ela. Então, pega uma criança de 3 anos, ele diz, pega uma criança de 3 anos e coloca numa sala. E você coloca na mão dela todos os brinquedos que existem no mundo. Todos os brinquedos que você vai colocando na mão dela. Vou colocar na mão. Aí vai ter um brinquedo que ele diz assim, que a criança não vai gostar. Ele coloca o brinquedo na mão dela. Aí a criança não quer. Aí ele insiste novamente. Coloca o brinquedo na mão dele. A criança joga o brinquedo e começa a chorar. Ela fala, não quer o brinquedo. Aí ele fala assim, ó, você quer ver que eu vou fazer essa criança querer esse brinquedo? Aí ele traz outra criança da mesma idade e coloca na frente dela e dá aquele brinquedo para aquela criança, né? Aquela que estava lá não queria. Ele dá para outra criança aquele brinquedo que a criança não queria. O que você dá para ela? E aí acontece o quê? Não. O homem não. Quando nós sabemos que a criança já nasce mal, né? Uma vez eu vi um pastor dizendo, aos 2 anos você já percebe isso. Aos 2 anos. Porque quando ela está com alguma coisa na mão que ela gosta, você pedir para ela traz para dentro de si e fala, é nele. Isso já mostra que a criança é egoísta, já se manifesta e ela é má. Irmãos, eu não estou falando aqui algo que você adquiriu. Se você foi passear no Peru, se você veio para o Japão passear, eu estou dizendo algo que nasceu com você. É algo que nasceu em você, está em você. E isso que nasceu em você precisa da obra de Cristo. Então não dá para cumprir aquilo que Deus pede em 2 Crônicas 7,14, se você não reconhecer isso, se você não se humilhar diante de Deus, não haverá aquilo que Deus está prometendo para Salomão em 2 Crônicas 7,14, se você não reconhecer que você é pecador. Às vezes um dia o pastor fala assim, ó, Deus está mais perto da prostituta do que alguém que está aqui na igreja. Por quê? Porque a prostituta, a qualquer momento, ela pode reconhecer que ela é pecadora e Deus pode salvar ela. E você talvez está aqui na igreja reconhecendo, eu não sou tanto como o pastor está dizendo, não. Então você nunca pode experimentar aquilo que Deus tem. Se você não reconhecer que você é pecador. Que eu sou pecador. Então o pecado, irmão, tem que sair da igreja. O pecado é o grande mal. Então nós estamos falando aqui de uma eternidade, com Deus e sem Deus. Então esse pecado, irmãos, ele é a causa de que nós vamos para o inferno. É diferente da causa que nós não somos consumidos, que é a misericórdia de Deus. Mas a causa de que nós vamos para o inferno é o pecado. Esse mal que assola, que está em cada um ser humano. E Deus promete na sua palavra que Ele vai destruir o pecado. Ele já cumpriu isso no Calvário para que você possa ser salvo. A obra expiatória, a obra da redentora de Cristo na cruz do Calvário. Cristo já fez isso na cruz do Calvário por nós. Mas Deus promete, como nós lemos agora, jamais destruirei novamente com água, mas destruirei com fogo. Então Deus promete que o pecado ele vai ser eliminado da face da terra. Por ver, o dilúvio aconteceu, irmão. Então Deus varreu o homem da face da terra. Não houve um sobrevivente fora da arca. Mas o que aconteceu? Quando parou lá a arca lá no Monte Ararat lá, né, que a Bíblia diz, a história conta que parece que está lá no Monte Ararat, lá na Turquia. Quando Noé saiu da arca lá com os seus 3 filhos,
com as suas 3 noras e com sua esposa. Irmão, o pecado não consegue. Deus lavou a terra com dilúvio. Mas o pecado não. O que aconteceu? Foram procriando, nascendo, e o pecado foi aumentando na mão. E hoje nós estamos novamente como os tempos, né? Dando-se a casamento e se casando. Comprando e vendendo. Mas Deus diz: e aonde houver pecado, irmão, como pode ter um acamento de se meu povo que é o meu nome, que não se humilha, não orar, não se converter em seus bons caminhos, parar de fazer as coisas mal? Eu não vou ouvir isso. Eu não julgarei isso. E não farei. Se nós não estamos fazendo. Quantos pecados precisou Adão cometer para que Deus pudesse? Quantos pecados você comete? Milhares. Muitos. E o que aconteceu com o pecado? O que Deus fez? Deus disse assim, ao cosmos, ao sistema solar: terra, gira em volta do sol. Todos os planetas lá. E aí os planetas dizem: sim, sim. Amém. E toda a criação que Deus criou de animais e de plantas, de peixes, né? E Deus disse: nasça, né? E multiplique, diz para eles, né? As árvores têm fruto, e as aves disse: amém. E assim seja. E você sabe disso, é o poder de Deus. E quando Deus olhou, fez o mar, ele olhou para o mar e falou assim: mar, até aqui você vai vir. Ele falou: amém, Senhor, o Senhor se louvado. E quando ele olhou para mim e para você lá no Éden, ele disse assim: Adão, você tem que me obedecer. E Adão, não é isso que aconteceu? Então toda a criação obedece a Deus. Mas o homem não obedece. Então o que vai acontecer um dia? Um dia a criação vai dizer assim: ainda bem, Senhor, aleluia, glória a Deus, que tu arrancou essa peste da face da terra, que tu arrancou este homem do mundo, aleluia, glória a Deus. Porque por causa deste homem nós sofremos o que nós sofremos. Por isso que Paulo escreve em Romanos e diz a natureza anseia, ela espera a renovação. Ela espera, por quê? Porque ela fala: não aguento mais que esse homem me corta. Porque as florestas sendo devastadas, os animais entrando em extinção por causa da doença. E a natureza anseia pelo renovo do Senhor. E nós, irmãos, que vamos sendo convertidos, que vamos sendo ressuscitados em Cristo Jesus, que vamos recebendo essa natureza de Deus, que vamos reconhecendo o nosso pecado, nós ansiamos o novo céu. Ansiamos o novo céu e a nova terra. Ainda mais, para que seja verdade que nós somos cristãos, ansiamos a pessoa de Cristo, o juízo de Cristo, ao soar da última trombeta. Largar aquilo que Deus comigo. Por que você vai atrás daquilo que Deus reprova, que Deus o aceita, e depois você quer que Deus esteja com você? Não vai estar. Porque você está de Deus. Se você quer um avivamento na sua casa, se você quer um avivamento na sua igreja, então se volta a Deus. Essa palavra maravilhosa, se meu povo foi do meu nome, ele sabe que você chama ele. Mas como ele pode ir até você? Porque
separa você e ele é o pecado, irmão. Você não olha para cima, você não se humilha, você não se rende a Deus, como essa canção diz. Rendido estou. Rendido estou. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluia. Tiago diz: a chegares a Deus, e nem chegar até vós. Como que você pode chegar até Deus? Você vai chegar assim com peito de pomba? Ei, Deus, cheguei. Deixa eu ver para mim aí. Pode pegar para a bala aí, que eu estou precisando aí de dinheiro, preciso casar. Não. Aqueles dois homens que estavam orando na sinagoga lá, um disse: eu estou dízimo de passa na minha mão. Ou jejum para mim por semana. E aí o outro, coitadinho, levou para a cabeça e disse: Senhor, e Jesus disse: qual que foi para casa que veio com Deus? Aquele que bateu no peito, que faz as coisas? Ninguém é salvo pela obediência da lei. Vai por submissão a Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que está sentado no alto sobre o trono. A Ele é digno de toda adoração. Ele é justo, Ele é santo, Ele é Deus verdadeiro, puro. E chama todos aqueles que creram e receberam o Espírito Santo de Deus, por ganhar o direito de serem bens. Esta é a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que você não quer ouvir, porque você não quer ouvir a verdade. A verdade é essa, irmão. A verdade é que nós não somos santos. A verdade é que nós não somos justos. A verdade é que nós somos mal. Nós somos mal por natureza. Nós maquinando mal. Nós falamos mal do irmão. Nós desejamos o mal. Nós somos invejosos. Nós somos presunçosos. Nós somos avarentos. Nós somos, se tiver derramação, nós derramamos sangue. É porque Deus nos freia, mas Deus nos solta. Nós nos autodestruímos, porque nós somos mal. A nossa natureza é perversa, maligna. O diabo, ele que faz todas as coisas em nós. É nós que somos a natureza má. É o diabo não. O diabo ele fez algo, mas você já é mal. E Deus tem que fazer uma obra espiritual na sua vida. Deus precisa restaurar você. Deus precisa transformar você. Deus precisa mudar você. Então se humilha. Se humilha na mão do Todo-Poderoso. Se humilha debaixo da mão do Senhor. Por que o Salmo de Deus não se encaixa para você? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do poder de descansar. Por quê? Porque você se considera forte. Quem considera forte, esse Salmo 91 serve para ele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu posso todas as coisas, eu posso fazer qualquer coisa. Por que eu vou me esconder do anasado do potente? Para quê? Porque se eu posso fazer as coisas. Quando você diz que pode, Deus não faz nada por você. Mas quando você vê esse Salmo do meu coração, eu vou me refugiar no esconderijo do Altíssimo. Eu vou me esconder no esconderijo do Altíssimo. Eu vou me esconder ali, porque o diabo vai me procurar. E eu escondido no esconderijo do Altíssimo, ele vai falar: cadê o Fernando? Eu estou procurando o Fernando. E ele não vai achar. Porque está escondido no esconderijo do Altíssimo. E debaixo da sua luz potente, este é o verdadeiro evangelho. Este é o poder do evangelho. Este é a revelada justiça de Deus. E não pode ter a bagagem do pecado. Se você quer esse pouco na sua vida, então se humilhe. Se humilhe assim. O versículo diz: ora, buscar a paz do Senhor. E aí ele fala, e a promessa qual que é? Ele fala assim, da onde está Deus aqui nesse versículo? Do céu. Do céu. Ele ouviu. E perdoarei os seus pecados. Mas que tipo de bênção que é?
mal desde essa infância, ela fez mal. Como pode ser? Deus vai fazer. Então tu vai fazer depois. É por isso que a família de Jesus traz o Deus. Estão se pregando, é colocar a carroça na frente dos povos, ok? Colocar a carroça na frente dos povos. A carroça está aqui, o povo está aqui puxando. Estou fazendo hoje é colocar a carroça para frente, como tu vai empurrar a carroça? Está dizendo que você vai ganhar. Quando eu vou dizer agora como você pode ser salvo. O que diz o Espírito hoje é o que você vai herdar. Mas como você vai herdar se você não é? Se você não entende o que é o pecado, você não sabe quem você é. Você não sabe quem Deus é. Para que nós possamos salvar a vida de quem eu sou. Aí eu vou ter uma confissão. É igual aquele filme que nós assistimos. É um filme bíblico, né? É um filme que fala tem aquele bombeiro. Você viu fogo. Um campo de fogo. Que o pai dele diz assim: nós seguimos o Deus Santo. Que o choro é como se fosse aldeia do bem. Uma vez eu fiz uma pergunta para o rapaz, ele era muito avarento. Acho que você conheceu ele super avarento. Ele tinha tanto desejo de dinheiro, coisas materiais, e o filho dele pegou o catapora. E ele ficou chorando, o filho dele estava chorando mesmo, um homem desse tamanho, chorando, porque a esposa tinha que ficar ausente do trabalho por 2 semanas. Ia deixar de ganhar o dinheiro por 2 semanas. Mas o filho da catapora, ele você está chorando por causa do mundo da doença? Não, pastor. Não vai passar para ela. Não, é por causa que ela vai ficar 2 semanas sem trabalhar. Toma para a sua cara. Toma para a sua cara. O homem desse tamanho. E vai ele fazendo no Paraná. Um aparelho. Parou mesmo. Xixa. O que aconteceu? Eu falei para esse rapaz, você tem que buscar coisas do alto. Se apegue a essas coisas. Deixa eu fazer uma pergunta para você, eu vou dizer para você também. Eu fiz para ele assim, ó. Se você morrer agora, assim, ó, se Deus levar você agora, pegar você agora, você tem certeza que você vai para o céu? Ele deixou o preto. Eu tenho. Não tenho nada nisso. Deus cuida da sua casa. Eu não vi a parede dela. Ele andou para nós no começo da igreja. Chorando porque eu ficava trabalhando. Eu creio que é o grande mal da nossa vida hoje. É a Deus. Pode esperar. Mas segunda Coríntios 7,14, irmão. Não é só ler da igreja e dizer, se não chama para meu nome, se ligar, orar, riscar minha face, e se converter no seu vosso caminho, eu virei do céu. Sararei, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Não, precisa você
pode dizer, aí você se afasta da igreja e diz para outra pessoa, eu saí daquela igreja lá do pastor, porque não estava preso na minha vida. Talvez o problema não está na igreja, porque está muito. É isso que eu estou falando. Se você vê esse culto hoje, se você quer sentir a presença de Deus, se você quer ver Deus transformar esse lugar, comece a travar uma luta. Comece a falar, eu não vou naquele lugar que Deus não se agrada. Eu não vou dizer isso porque não agrada a Deus. Eu não vou fazer isso. Eu vou procurar qual é a boa, agradável vontade de Deus. Pai, nós temos graças a Deus. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus, por esta palavra maravilhosa, ó Deus, e pela obra de Cristo, que Senhor tem em nossa vida. Porque só precisa o Senhor fazer uma obra em nós. Porque a tua palavra diz que nós somos maus, somos cruéis, terríveis. E o Senhor precisa eliminar o pecado. O pecado está dentro de nós. Só uma forma do Senhor eliminar o pecado em nós, se nós tivermos feito através de Jesus Cristo. Porque se nós morremos com o pecado, o Senhor nos funegará no pecado. E nós faremos separar do seu coração. Ó Deus, que não seja a realidade desta igreja, que o Senhor venha trazer em nossos corações o desejo de se consertar com o Senhor, de se reconciliar com o Senhor, que nós possamos experimentar o melhor que o Senhor tem. Porque o Senhor promete nos perdoar os nossos pecados, o Senhor promete nos sarar a nossa terra. E se nós se humilharmos e orarmos e buscarmos a tua face e se convertermos dos nossos bons caminhos, que isso seja verdade a partir de hoje na vida desta igreja. Oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim estamos encerrando. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome de Jesus.